Olá, pessoal. Meu nome é Cláudia Vantes, eu sou médica hepatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Hepatologia, professora do Serviço de Gastroenterologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, e estou aqui com dois colegas que vão se apresentar falando sobre um tema super importante, que são as implicações práticas de MFOD ou NEFLD. Por favor. Como vão todos, né? É um prazer estar aqui na Semana do Fígado do Rio. Meu nome é Adriano Moraes, eu sou médico também hepatologista, né, titular da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Sou doutor em gastroenterologia pela Universidade de São Paulo, fellowship da Universidade de Londres, King's College, e sou médico hepatologista do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. E eu, Fábio Passi, um prazer estar aqui, médico hepatologista e professor associado de gastro da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, eu trouxe para a gente discutir, então, um caso do dia a dia de consultório, que eu tenho certeza que faz parte da rotina de vocês, e trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 55 anos, que relata um ganho significativo de peso nos últimos anos, 18 quilos, associado a um quadro de ansiedade e ingestão diária de bebida alcoólica. Essa paciente é hipertensa também e apresenta diabetes, fazendo uso de losartana, hidroclorotiazida e metformina. A ingestão de cerveja dela é de mais ou menos 8 latas por dia. Então isso é uma coisa difícil de quantificar, mas ela foi bem precisa de que ela toma 8 latas de cerveja por dia, o que corresponde a mais ou menos 112 gramas de álcool ao dia. Na consulta, ela encontrava-se com a pressão bastante elevada, tinha um peso de 105 quilos, o que correspondia a um MC de 42 e um aumento de circunferência abdominal. Nesse momento, nessa primeira consulta, ela só trouxe uma ecografia que mostrava uma infiltração hepática gordurosa de grau leve. Bom, então, em resumo, uma paciente de 55 anos, com obesidade grau 3, hipertensão, diabetes, caracterizando uma síndrome metabólica, um quadro de ansiedade, uma ingestão abusiva de álcool e esteatose hepática. Voltando um pouquinho na literatura, então, em 1980, a gente tem uma primeira publicação de Ludwig e colaboradores, em que eles relatam 20 casos de pacientes que tinham alterações histológicas semelhantes aos indivíduos que faziam ingestão abusiva de álcool, porém que não ingeriam álcool. E ele classificou essa nova entidade, chamou essa nova entidade de esteatohepatite não alcoólica. E depois, algum tempo depois, então, Poangulo faz uma nova publicação no New England e ele caracteriza, deixa bem claro que o diagnóstico de NEFLD deve excluir o uso abusivo de álcool, que seria de 20 gramas ao dia para mulheres, de 30 gramas ao dia para homens. Portanto, para nós podermos chamar o paciente como portador de NEFLD, nós teríamos que utilizar um critério de exclusão, que é a ingestão abusiva de álcool. Então, a nossa paciente teria, então, um diagnóstico de esteatose hepática alcoólica. Nessa situação, Fábio, como é que, se nós caracterizarmos essa paciente como uma doente que tem uma doença hepática de etiologia alcoólica, qual seria teu foco ao ver essa paciente no consultório? Essa é uma situação que a gente vive muito comumente na prática, né? E que a gente já enxergava como possivelmente essa doente ter, além da agressão pelo consumo excessivo de álcool, claramente ela tem outros fatores que certamente vão contribuir também para a evolução da doença. Mas à luz da terminologia atual, a gente consideraria, como você muito bem colocou, que essa paciente teria o diagnóstico da doença hepática não alcoólica. Na minha prática, evidentemente, eu, além de orientá-la à interrupção completa e sustentada do consumo de álcool, eu não deixaria passar, de forma despercebida, também essa disfunção metabólica que é clara, que é evidente, que pode estar contribuindo também para essa esteatose hepática. E caso ela não corrija também esses fatores, a meu ver,
ela tem chance também de continuar evoluindo com a doença hepática a despeito da interrupção do consumo de álcool. Ótimo. Então você ficava um pouco desconfortável com essa nomenclatura anterior. Claramente. E você, Adriano? Pois é, em medicina a gente tem que ter bastante cuidado com os termos que a gente utiliza, porque uma vez que a gente usa aquele termo para definir aquela patologia, aquela condição, isso pode trazer um impacto profundo, não é, no seguimento daquele doente, inclusive acompanhamento, como aquele paciente vai seguir, ser tratado, inclusive junto ao segmento diversas especialidades, com as diversas múltiplas especialidades. Essa paciente, claramente, como você bem definiu ali, a ingestão de álcool acima daquele valor de 20 gramas para a mulher é um critério extremamente excludente, que no NAFLD, conceitualmente, a gente excluiria ela, visto que ela faz uso abusivo do álcool, não é? Então, conceitualmente, a gente está ali tratando de um critério restritivo, não é, que leva em consideração apenas o uso ou não do álcool, e essa paciente é extremamente rica, ela tem diversas condições que a habitam, concomitantemente, né, doença metabólica clara, ali a obesidade, a diabetes e o uso abusivo do álcool, e que, como o Fábio falou, a gente não pode fechar os olhos para a condição múltipla dessas comorbidades que ela tem. Então, a gente excluindo esse diagnóstico de que bebe ou que não bebe NAFLD, é uma paciente que a gente, infelizmente, a princípio, teria que tratá-la como esteatose hepática alcoólica, obviamente, como o Fábio falou, orientando a redução sustentada do uso do álcool, né, e orientar realmente assim, que era paciente que deveria fazer um segmento também do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, uma equipe multidisciplinar, para que ela possa realmente trabalhar do ponto de vista da adição que ela tem, né, desse consumo do álcool. Ótimo. Bom, vamos adiante, então, por uma avaliação mais atualizada dessa paciente. Então, em 2020, esses senhores, representando um grupo de experts em NAFLD, propõe, então, uma nova nomenclatura. E o que essa nova nomenclatura traz? Essa nova nomenclatura, ela usa, sim, presença de critérios positivos e não a ausência deles, para definir o paciente como portador de uma doença hepática gordurosa associada a uma síndrome metabólica, uma alteração metabólica, caracterizando, então, essa entidade como uma doença heterogênea, que é bem exatamente o que a nossa paciente apresenta. Ela tem uma alteração metabólica, ela deve ter fatores epigenéticos, essa paciente tem também a questão do sexo, de alterações na dieta, do consumo abusivo de álcool. Então, agora, nós podemos incluir numa entidade só uma doença extremamente heterogênea, com uma história natural variável, história individual de evolução e também diferentes respostas à terapia. Bom, nesta nova proposta de nomenclatura, a gente parte do princípio que o paciente tem um exame de imagem, um biomarcador para a doença hepática gordurosa, mostrando esteatose, e se o paciente tiver sobrepeso ou obesidade, nós já poderíamos caracterizá-lo como tendo NAFLD, ou se ele tem diabetes tipo 2 também. E para aquele indivíduo magro, com peso normal, ele teria que ter outros critérios para a doença metabólica, para a presença de síndrome metabólica, para a caracterização de NAFLD. Então, diante disso, essa nossa paciente, ela passa a ter o diagnóstico de NAFLD. Como é que vocês se sentem diante disso? Quer dizer, vocês fazem uma abordagem mais ampla, vocês encaminham para o endocrinologista, para o cardiologista? Adriano. Pois é, aí é exatamente isso o tema, não é, da nossa discussão, é essa visão ampla e multidisciplinar de todos esses fatores que lá na frente, lá atrás, você já tinha chamado a atenção, dessas diversas comorbidades que habitam em a paciente, a obesidade, a hipertensão, diabetes, os critérios de síndrome metabólica, não é? Então, obviamente, nós estamos partindo de um critério restrito, que leva em consideração apenas o uso ou não do álcool, e a gente está partindo para um critério
extremamente expandido, que visa a inclusão de não só a presença ou não de doença gordurosa, mas como outras condições que a paciente tenha, como diabetes, o sobrepeso e os fatores da síndrome metabólica. Dessa forma, eu acho que talvez o grande objetivo dessa mudança de nomenclatura é que a gente passe desse termo tão restrito e a gente consiga identificar, já numa primeira consulta, como foi dessa paciente, esses fatores metabólicos, você já possa começar a tratá-la. Né? Você já possa instituir um tratamento de um diabetes, de uma hipertensão, de uma dislipidemia, sem que você precise necessariamente, logo a princípio, encaminhar essa paciente para diversos especialistas. Obviamente, ela precisa dessa avaliação multidisciplinar, mas eu acho que o grande ganho dessa mudança é a gente incluir essa paciente como podendo ter diversas alterações que possam estar coexistindo ao mesmo tempo e a gente realmente poder começar a tratá-las precocemente para que isso venha impactar num prognóstico futuro. Ótimo. Então, esses autores, eles propõem que o paciente tenha diferentes sistemas comprometidos na mesma síndrome, né? Então, ele pode ter, eventualmente, um predomínio da predisposição genética, da predisposição da síndrome metabólica, da doença metabólica, do fator ambiental, do estilo de vida, e o que nos parece é que a nossa paciente tem um pouco de tudo, né? E, diante disso, Fábio, você vai atuar em que medidas, assim, na tua prática clínica? Como é que você abordaria essa paciente inicialmente? Você já comentou suspender completamente a ingestão de bebida alcoólica, né? E você faria uma abordagem também sobre a síndrome metabólica? Sim, sem dúvida alguma, né? Essa, como o Adriano bem chamou a atenção, eu acho que o fato da terminologia, ela tem várias implicações, eu acho que ainda é controverso, isso não está estabelecido absolutamente pelos experts, mas eu acho que do ponto de vista da perspectiva do paciente, você colocar um termo assertivo, né, de inclusão e dizer que esse processo é fortemente relacionado à disfunção metabólica, o teu poder de convencimento junto a esse doente para implementar mudanças de estilo de vida, tratar síndrome metabólica, e não um termo que eu não sei nem se existe do ponto de vista no Brasil, mas não trivializar a doença falando que ela é simplesmente não alcoólica, eu acho que é a grande vantagem dessa nova terminologia. Então, eu te confesso que na prática, né, a gente já fazia também, dava atenção à disfunção metabólica, sem ter como chamar de forma à luz da terminologia atual de como chamar isso. E hoje ficou muito claro que o fato de duas condições absolutamente prevalentes na população, que é a disfunção metabólica e que é o consumo em excesso do álcool, isso facilita muito para a gente, né? E sabendo que elas são absolutamente passíveis de coexistir, porque são prevalentes na população. Então, além da interrupção do consumo de álcool, a estratificação da doença, né, a implementação das medidas de estilo de vida, a atenção ao tratamento da obesidade, a correção da hipertensão, da glicemia, a atividade física, certamente faria parte aí das minhas recomendações para essa paciente. Ótimo. Eu acho que essa terminologia, eu fico muito mais à vontade, eu gosto muito. E eu acho que ela nos desafia, e nós hepatologistas costumamos ser bons clínicos, a começar a tratar a síndrome metabólica desse paciente para que ele não tenha que ter uma jornada por diferentes médicos. Então ele vai para o cardiologista, ele vai para o endocrinologista, ele vai para o nutricionista, ele vai para o nefrologista, quando nós, na verdade, podemos iniciar essa modificação do estilo de vida e tratar o paciente como um ser único com múltiplas comorbidades, mas fazendo parte da síndrome metabólica, claro. Porque a doença hepática, ela é a manifestação hepática da síndrome metabólica. E eu acho que isso estabelece um vínculo mais forte com o nosso paciente e a gente pode ter um resultado melhor do tratamento, né? Porque ele vai estar mais vinculado a você vai estar orientando, vai estar vendo com maior frequência e talvez a gente consiga, na prática, um melhor resultado
desse paciente. Então, acho que essa é a principal vantagem para nos chamar a atenção que esse paciente tem uma síndrome metabólica, ele é um paciente heterogêneo, mas que nós podemos abordá-lo como um todo. E como o Fábio chamou a atenção, essa mudança de conceito é algo extremamente recente, que é agora 2020, né, que ele foi estabelecido como consenso por alguns especialistas, mas tem um estudo australiano, inclusive, que mostra que 53% dos médicos australianos ainda tem aquela ideia que NAFLD é realmente apenas essa doença que a gente chama NAFLD, já sabemos, mas que é bem mais complexo, e os médicos australianos acreditam que divide-se realmente apenas em quem bebe e quem não bebe. Então, realmente, e dentre especialistas, né? Então, eu acho que você falou, a grande implicação prática disso aí é a gente reconhecer esse paciente precocemente e instituir as medidas terapêuticas, como o Fábio falou, né? De modificação, de controle de glicemia, perda de peso, enfim, para que esse paciente venha se beneficiar dessas medidas e que ele possa realmente ter um diagnóstico precoce e um manuseio correto da sua condição. Essa mudança na terminologia, ela vem muito acompanhando o melhor conhecimento da fisiopatogenia da doença. Da doença, né? exatamente. Então a gente se sente muito mais confortável agora de fazer esse link forte, né, com a disfunção metabólica. E eu acho que isso é absolutamente benéfico, né? E esses estudos, né, que aplicaram em coortes, assim, relativamente bem definidas, um critério e o outro, e parece que você não deixa de fazer o diagnóstico com essa definição mais recente, né? A prevalência das doenças são muito semelhantes nessas coortes, né? Eu acho que é uma tendência que realmente ela vai se concretizar, né? A gente tem visto cada vez mais os estudos, como o Fábio falou, que são publicados, já chamam a atenção para esse novo termo, NAFLD. Tenho a impressão que agora em Viena, agora logo mais em junho, deva ser trazido isso aí realmente num consenso maior, né? Então, acho que isso é uma coisa natural que vai acontecer, essa mudança de conceito, e acho que é realmente algo que a gente espera que realmente vai entrar em prática. Eu acredito que não só muda a questão de inclusão de pacientes nos trials, nos ensaios, mas também na nossa prática de uma maneira bastante positiva. Bom, então, para finalizar, essa paciente, ela nos desperta para que nós sejamos treinados e preparados para tratá-la com relação à disfunção metabólica que está associada à doença hepática. Acho que todos nós concordamos nesse sentido. Obrigada pela participação de vocês. Foi ótima discussão. Com isso a gente encerra. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado.